para discutirem acerca de suas perspectivas sobre o curso e também para apresentarem os setores nos quais já trabalharam ou trabalham. Dessa forma, o CALI busca demonstrar os diversos setores que um profissional de relações internacionais pode atuar, além de discutir sobre o curso. Para o nosso primeiro evento, contaremos com a presença do Bruno César Silva, que foi da 10ª turma de Relações Internacionais da Unesp e graduou-se em 2014. Durante seu tempo de graduação, fez parte de diversas atividades extracurriculares, como a ISEC, Cenários Prospectivos, ORB, Terceiro Setor, e CARI, Gestão Alteridade, em 2012. Em 2015, realizou um trabalho voluntário no Instituto de Reintegração do Refugiado no Brasil, ARADOS. Além do mais, atualmente Bruno trabalha no Consulado Geral do México em São Paulo como assistente da Cônsul-Geral, sendo seu ponto estratégico e oferecendo suporte em temas políticos, econômicos, sociais e culturais do Brasil. Bruno está muito aberto a questões, então não se sintam, não fiquem em dúvidas em tirar suas questões com ele. Oi, boa tarde. Primeiro, eu quero falar que sou muito feliz por estar aqui de volta. Eu tenho que falar bem aqui, né? É muito legal voltar. Espero que um dia vocês também voltem para contar a experiência de vocês, porque eu também já estive aí ouvindo as pessoas que vieram contar as histórias deles. E sabe como que vocês estão num curso muito, muito bom, tipo, você é conhecido muito. Eu quero bater numa tecla hoje, que já chega lá, de o que a gente consegue fazer, né? E como seria a vida depois de sair da Unesp. Mas antes disso eu queria falar que fiquei muito feliz com o convite do pessoal do CARI, todo mundo. E com todo mundo, então eu trouxe um presente para vocês todos. Esse daqui é um atlas temático da FAPESP. A FAPESP acabou de fazer esse... Bom, é um grupo que eu não lembro como chama. Mas é o Observatório de Migrações, então aqui dentro tem toda a migração do estado de São Paulo. Tem tipo divisão por mapa, por estados. Tem Franca, existem 400 e tantos imigrantes aqui no último censo. Então, a ideia é que esse livro vai ficar aqui na salinha do CARI, que ali dentro tem uma biblioteca, consulta para vocês usarem lá também. E todo mundo está à disposição, então eu vou deixar aqui com as meninas. Pois bem. Se vocês não me ouvirem, fala. Eu preferia não falar, mas vou falar aqui para ficar gravado. Bom, a ideia que eu quero é enxergar vocês, talvez provocar, vocês queiram me bater quando a gente sair daqui. É realmente para a gente parar esse momento, dessa tarde, e pensar por que a gente está estudando relações internacionais, por que a gente está em Franca, o que isso está fazendo na nossa vida. Eu pergunto, se pergunte, que demônios vocês pensaram em aí? Eu tenho uma visão, eu sempre defendi o curso mesmo antes de entrar. Sempre eu tinha, todo mundo perguntava, mas por que você vai estudar isso? Eu já tinha batido na tecla porque eu queria muito. E eu sempre defendia muito, então para mim sempre foi uma visão, eu já tive essa visão muito consolidada e eu sei que não é a verdade do curso, muita gente tem muita dúvida, muita gente entra pensando em alguma coisa e na verdade se depara com outros cenários. Então o que eu pensei? Eu chamei todas as pessoas da minha turma, eu sou da 10ª turma, eu entrei em 2011 até 2014, na verdade 2015, e eu fiz um Google Form para pegar a opinião da galera da minha turma também. Então vou tentar abrir aqui. E pergunto para vocês também, o que vocês pensaram quando escolheram Relações Internacionais? Com calma, não precisa responder. Eu perguntei isso para eles, o que foi relevante para eles pensarem em escolher esse curso. Muita gente colocou que tinha interesse aqui no Verde pela temática multicultural e social. Mas muita gente também dizia que era pela grade interdisciplinar, que você tem um pouquinho de economia, um pouquinho de direito, um pouquinho de sociais, você tem um pouquinho de tudo. Isso basicamente é a ideia que eu também acho que é a ideia de vocês, porque também era a minha ideia. Eu acho que muita gente procura o curso por causa disso. Você vai ter uma visão muito ampla de muitas coisas. E aí eu perguntei, e depois de formado,
Não. Qual setor você pensava quando você escolheu esse curso? Então, o que vocês querem trabalhar quando vocês saírem? Vocês têm uma ideia de alguma área que eu gostaria de estar? Aqui, a maioria das pessoas, grande parte, 58, disseram que queriam para a área governamental. Mas aí eu perguntei onde eles estão hoje. E 75% por eles estão na área empresarial. Eu não sei se está dando para enxergar. Mas depois eu posso mandar isso depois. Mas o ponto é, você entra com uma ideia, vocês estão com uma ideia agora, e talvez mais para frente não necessariamente vai ser isso, né? Mas, ok. E aí então eu perguntei qual a probabilidade de recomendar o curso, estou pensando que as pessoas, o que elas tinham gostado do curso a ponto de falar, não, estudem isso que vai valer a pena. E a galera assim disse que está improvável, que sim indicaria, ou muito provável. Então acho que todo mundo sai muito feliz daqui. Se eles estavam satisfeitos daqui, todo mundo sai muito satisfeito. E aqui chega o ponto forte. Eu falei qual era, perguntei para eles o que era a visão, como eles viam a visão teórica, a formação acadêmica, que todo mundo ama, tipo, dizendo que é muito boa, muito completa, a melhor do mundo. E aí eu pensei na visão prática, então, e aí depois disso como vocês vão atuar, então, né? E aqui, se dá pra ver já, né? Aqui todo mundo dizendo, zero, quase inexistente, pouco, principalmente. E perguntei qual era o ponto forte, todo mundo via, e todo mundo disse isso, o corpo docente, a formação curricular é uma área forte. E o ponto negativo é o mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Voltando então para esses pontos fortes e pontos fracos. A ideia que eu queria defender aqui, para a gente pensar o que a gente está fazendo na Unesp, que é uma universidade pública do Brasil, que tem pouquíssimas chances de, não pouquíssimo, né, mas é um corte muito certeiro da sociedade paulistana que pode entrar aqui, que são nós. O que tem de fortalezas? Tipo, o que você acha que é realmente forte de estar aqui? Sem dúvida que aqui tem um corpo docente muito bom. As pessoas são realmente muito empenhadas. Apesar de você sempre ter essa ponta de que eles já têm uma linha de pesquisa consolidada e forte, que não é a que todo mundo gosta, da versão de defesa. E falta um pouco de outras visões. Mas é muito bom. Aqui tem umas... O que a gente conta... A formação que a gente tem aqui, já conversando com vários outros cursos de RI, não é comparado com nenhum outro. Assim. Eu tenho grandes amigos na USP, da Federal de Uberlândia, de vários lugares, que eles dizem que o que a gente tem aqui é o que eles mais queriam ter, assim, de ter essa visão, de ter matérias tão diferentes, assim, de ter professores abertos, de explicar outros temas que vão além do clássico de RI, clássico teórico tradicional. Mas existem pontos fracos, claro, como tudo também tem, que a gente está no interior de São Paulo, não está num grande centro, e que talvez seja complicado ter uma inserção no trabalho, de conseguir linkar a faculdade com um estágio, com procurar grandes empresas, não sei. Ou mesmo de procurar as vagas que não existem em Franca. Mas não é esse ponto que eu queria dizer. E relações internacionais é uma coisa que você vai estar aberta, que vai te abrir para a sua formação para qualquer área. Então entenda que esse momento que vocês estão passando, os 4 anos que vocês vão estar aqui, ou talvez 5, não sei, é um momento que vocês têm da vida para parar e pensar na sua formação. É um momento que vocês têm para pensar, se questionar. E essa visão ampla que vocês com certeza vão ter, não vai ter mais volta, assim, vai ser um caminho que vocês vão para qual área vocês quiserem, qual área que for surgindo, ou por acaso vocês vão parar. E eu acho que isso é importante do curso. Aqui você está sendo formado para pensar, para analisar. Não necessariamente você precisa aprender uma técnica de Excel que você vai trabalhar. Cada trabalho, cada função que você for ter, você vai ter uma parte técnica, você vai ter um treinamento, você vai ter uma... Então não se preocupem quando vocês começarem a ter que buscar em trabalhos e dizer, olha, eu só sei RI. Não, você sabe muita coisa, é muita coisa saber RI.
É muito importante saber analisar de vários pontos de vista, e entendo que é muito importante ver vários pontos de vista, porque todo trabalho vai exigir uma coisa técnica que só aquele lugar tem, então não vai dizer. E aí, penso também, por que Franca? Por que a gente não está no Brasil? Qual que é a fortaleza de estar em Franca? E é muito importante vocês saberem valorizar isso. Claro que as pessoas que estão nos grandes centros, que estão em São Paulo, que estão no Rio, que estão em Brasília, eles podem estar muito perto dos atores internacionais, assim, grandes, consolidados, e talvez eles consigam, ou não, mas consigam estar em contato direto com... eu moro em Osasco, em São Paulo, e lá tem o campus da Unifesp, então eles conseguem ter palestras assim, eu vejo, assim, dá para levar a gente muito mais fácil, não tem tanto problema com o professor, porque os professores querem, é fácil para estar lá. Mas pensa a diferença que o que existe aqui de você sair de casa, de você vir, independente se vocês, acho que a maioria daqui não mora em Franca, ou deve ter poucos, mas esse amadurecimento que você vai ter, não existe em nenhum outro curso. Você saber viver, você saber se controlar, você saber viver com outras pessoas, assim, sabe? Isso só vai ter aqui. Eu comparo isso muito com meu irmão, que meu irmão ficou estudando em São Paulo. Ele estudou na Casper e é muito diferente do perfil dele, assim. A gente teve um amadurecimento muito diferente, vocês vão perceber isso. Toda vez que vocês voltam para casa e vê seus amigos, as pessoas que vocês andavam e frequentavam, já não em casa, assim. Vocês vão ver que vocês já vão estar pensando em coisas diferentes, já sabe, esse amadurecimento todo, que é o forte daqui também, sabe? Vocês estão tendo uma visão teórica, mas também tem uma vivência prática disso. Então, essa é a parte que vocês podem ver. E aí eu achei coisas muito engraçadas de Franca, que nem eu sabia. Talvez não vá dar para enxergar. E eu derrubei. Franca... Acho que sim. Desculpa, problemas técnicos. Franca tem a nona população de interior mais populosa do estado de São Paulo. Tem 340 mil habitantes, então é uma cidade muito grande. E ela é considerada a quinta cidade mais segura. A quinta cidade, você se sente seguro ali? Porque eu não sei de onde eles tiraram isso. A quinta melhor cidade do Brasil para se viver. E a 20ª mais desenvolvida. E 52ª em qualidade de vida, ok. E Franca, claro, é um importante centro urbano, econômico e industrial e que traz uma indústria. E olha o trilhão de notícias que eu não sabia. Verdadeiro, isso é muito engraçado porque, não sei se é tão claro que tem gente do primeiro ano, mas Franca é uma das cidades mais altas que tem em São Paulo. Então vocês vão sentir o frio que vai chegar agora, que vai congelar, que vai doer os ossos. Porque a gente está a 1.040 metros de altitude. Eu tinha ouvido que era a terceira cidade, a segunda cidade, mas aqui diz que é a quinta cidade mais alta de São Paulo. Tem Campo do Jordão, Praia Bela, e que Franca participou da Guerra do Paraguai. Eu nunca imaginei isso. Por isso que tem uma rua que se chama Voluntários da Franca, porque os voluntários que foram para a guerra na época do Paraguai. Na Guerra do Paraguai. Tem um clima muito peculiar. Porque, como está muito alto, né, então ele é tropical de altitude, então vocês vão ver que vão ter dias muito quentes, invernos muito secos, e de repente vai começar a chover como se não houvesse amanhã e destruir tudo com um filme de terror. Eu não sei se vocês sabem, mas o prefeito e o vice são do DEM, é o Gilson Souza. A cidade industrial é uma produtora de calçados, é batata, todos sabem. E isso é um lado muito importante. Franca é um dos maiores polos de lapidação de diamante. Nenhum outro lugar. Encontra-se o único escritório do Brasil e da América do Sul que é especialidade em diamantes. Então, se vocês vão na pracinha do centro, eu não sei se estão lá, mas com certeza devem ter, que está do lado da fonte, descendo para o terminal, sempre tem uns caras muito esquisitos se olhando, porque eles são meio que
não direto traficantes, mas eles que mandam e controlam os diamantes. Então, às vezes, eles passam pedrinhas e não pedrinhas para os diamantes. Enfim, é uma pequena máfia. E essa é uma coisa muito única aí. Saiu notícias essas semanas dizendo que Franca é uma cidade que tem 100%, não é 100%, a cidade fala que é 97%, que tem tratamento de água e esgoto tratados. Enfim. E por que eu falo tudo isso? Porque falar que Franca é uma merda, que tal, ai, não pode falar palavrão, corta essa parte. Franca é uma cidade do interior, que não tem nada, que não tem estádio, nada. E tem daqui, sim, tem muita coisa aqui. Franca tem uma cidade, é uma história secular, assim, sabe? Tem uma história, é bem bonito de ver, tem muita coisa aqui dentro acontecendo, tem muita indústria, tem muitos atores passando por Franca e que estão aí abertos e que cabe também a gente a se mexer e procurar eles e tentar desenvolver projeto com eles e mostrar, olha, a gente está na universidade, a gente tem essas ideias, a gente pode fazer alguma coisa. A gente já tentou na minha época, não sei se foi, não lembro agora se foi um projeto da Orb do governamental, mas se foi um projeto do Hector, de conversar com a prefeitura de abrir uma secretaria de relações internacionais. Eles não têm essa visão, porque eles não têm uma visão internacional, eles querem falir. Estou vendendo para minha tia, para o meu pai, ali é uma coisa familiar. Eles não entendem o que é a exportação. E talvez a gente, entendendo, a gente pode mostrar isso para eles. A gente tem que mostrar o que está acontecendo com a bolsa de valores da China, como isso está influenciando com o câmbio aqui, quanto eles estão pagando a mais, enfim. Até uma batata que eles estão comprando aqui é um cenário internacional que está alterando. Okay. Eu estou dando uns pontos porque eu quero conversar com vocês no final, então eu estou tentando passar bem um pouco rápido sobre isso. E eu queria falar um pouco do que eu vivi aqui. Quando eu entrei, era o primeiro ano da Unifesp, lá em Osasco, em São Paulo. E eu passei aqui na Unesp e passei na Unifesp também. Então existia um drama muito grande que acho que muitos acabaram de passar, de ter que escolher qual caminho que ter. E aqui eu escolhi naquela época porque eu via que aqui tinha direito, serviço social, e lá na Unifesp ia ter economia, ciências contábeis e... Eu não sei dizer qual é o melhor, qual é o pior, mas para mim naquele momento foi importante estar nesse meio mais humano, para mim, bem, acho que era mais interessante. Eu conheço as pessoas da Unifesp, tenho vários amigos ali. E também tem problema, mas também tem muita coisa mais vantajosa do que a gente, se dizer assim. Então não adianta comparar. Eu digo, você tem que entender onde vocês estão e o que vocês podem levar de fortaleza daqui. Por exemplo, eles não tiveram tanta vivência de estar sozinho, sabe? Assim, apesar de ter gente que vai para São Paulo, para morar lá, e você não tem a mesma vivência. Você não vive com pessoas totalmente, não doidas, mas amigáveis, assim, não é? Na graduação tem muito o que dizer, vocês sabem, que não fica dependendo só de sala de aula. Vocês estão vendo que é uma aula que é muito importante, não faz sentido estar vendo um professor. O professor é só um pedaço da formação. Não fica esperando o professor falar sobre um tema, pensando... Eu ficava pensando muito no começo que não tinha um aporte tipo de falar de notícias internacionais, de falar sobre o que estava acontecendo naquele momento. E eu vi que não ia ter isso na aula mesmo. A aula está ali para uma outra função e que isso aqui é só um pedaço. A universidade é isso, é um universo que tem aqui. Tem muito mais coisas além dessa sala de aula, desse muro. Então, assim, vão atrás da biblioteca, procurem, conversem com os professores, falem, eu quero saber mais sobre esse tema. Eles estão todo mundo aberto para falar sobre tudo aqui. Eu tenho certeza disso. E aí, o que a gente tem de diferente para ver, sei lá, talvez verem também é que a gente tem uma extensão muito forte aqui. A gente tem um tempo muito bom para, como não tem tantos trabalhos, estágios assim, então a gente consegue fazer extensão e aí sim é que está a nossa formação. Que isso vai fazer a diferença, é onde você vai aprender a viver. Eu entrei na ESET no começo, depois eu fiz parte do centro acadêmico, depois eu fui representante discente no Conselho de ARI. E sempre tentei fazer o máximo possível, então fiz parte da Orb. Na Orb a gente conseguiu fazer um projeto numa ONG aqui que a gente fazia fraldas geriátricas e fralda para crianças com baixa renda. E eles não tinham visão, eles estavam com aquela ideia desde os anos 90, fabricando tantas fraldas e aquela coisinha pequena, sendo que eles podiam ter uma capacidade muito grande. Então a gente mostrou para eles como era a importância de estar bem estruturado, de ter tudo
ter contato com outras redes, ter outros fornecedores, e foi uma coisa muito bacana de ver que hoje eles são bem diferentes, eles agradecem muito, vocês verem. Foi realmente importante para eles. E se fala de 300.000 extensões que tem aqui que são muito, muito fodas, muito importantes. E sim, não deixe de fazer, sabe? Talvez no começo vocês não acharem que está no momento, mas vão procurando, às vezes entra e fala, não era o que eu estava pensando. Às vezes eu entro no grupo achando que era uma coisa... Enfim. Mas não deixe de fazer, sério, é muito importante não ficar só na aula, não é... Nessa formação não é a sala de aula, é uma vírgula, assim, 3% é a sala de aula. Realmente o que você aprende é vivendo, é conversando com todo mundo, é entender o ambiente que vocês estão inseridos. E aí eu fiz no quarto ano o intercâmbio, que é uma coisa que eu acho muito legal também. Se a Unesp já foi uma coisa muito foda, assim, muito diferente de tudo, o intercâmbio foi 3 vezes isso. Eu sei que nem todos conseguem fazer, existe muita bolsa, já é tudo diferente. Na época você podia fazer a partir do final do segundo semestre do terceiro ano, hoje eu sei que desde o segundo já dá para fazer. Então, se vocês têm interesse, já pensam nisso, já tentam ver. Tem muita bolsa. Para a América do Sul, existe muita possibilidade de bolsas daqui, do Santander, enfim. Não deixem de ver isso. E caso também não dê para... Eu sei que não dá para todo mundo querer viajar, tentem receber pessoas aqui fora. Isso é muito importante também. Você faz amigos, assim, as minhas da banda sabem, não sei se vocês viram isso, mas tem uma intercambista que ficou lá, que ela voltou para Franca aqui, né? Só porque ela tinha vivido uma experiência tão boa aqui. Ela viu que ofereciam várias coisas para ela e ela, não, quero viver aqui. Ela entendeu. E você tem uma troca internacional ali que é muito importante também, sabe? Você viver outra cultura, você ter uma relação, você criar vínculos com outros lugares. E esse é o que eu queria dizer. E aí o ponto final é que depois que eu voltei da Espanha, ficou faltando, não validar uma matéria. Talvez isso, quem está pensando em intercâmbio, pense que tá para fazer tudo certinho. Mas a dificuldade, às vezes não validar a matéria, às vezes... No meu caso, eu tinha uma matéria que era do terceiro ano, e eu não era uma DP, mas uma matéria que eu não fiz, eu queria fazer direitinho no quarto ano. Era uma dessas matérias que não tinha professor, que ia chegar 2 semanas de aula, e aí... eu não sei se está funcionando essa matéria hoje, mas na nossa época ela era defesa contra as artes das trevas, porque era uma matéria que não tinha, que chama Economia Política Internacional. Ela não tinha no terceiro ano, que ficou da grade, o terceiro ano mudou para o quarto, voltou até no terceiro, e o professor chegava, 2 semanas de aula, e fazia qualquer coisa, e os alunos fingiam que estavam ok. E, enfim, não fiz essa matéria, então eu falei, não, vou ficar, será que eu vou morar em São Paulo? Eu falei, vou voltar a morar em São Paulo, eu fui fazer essa matéria na USP. Eu tive essa vivência de também estar na USP, assim, eu vi como é que era, claro que já era diferente, já estava no quarto ano, já tinha outra visão, já tinha uma outra formação, e eles estavam no segundo. Mas eu via muito eles... A grade da USP é aquela que você tem 2 anos de matérias obrigatórias, e os outros 2 você pode escolher onde você quer estudar. Isso parece uma maravilha, você escolher, né? Só que na verdade não é assim. O que eles me diziam você pode ir aonde tiver lugar. Então pode ser que você encontre uma aula de física que tenha sentido, e é o que tem. Então você faz aquilo porque é o que tem disponível. Às vezes você quer fazer uma matéria de antropologia, de cultura, não sei, mas não tem como você validar isso, não tem vaga disponível. Então também tem problemas, sabe? Não imaginar que Franca tem milhões, é o pior lugar do mundo, enfim, porque todos os lugares vão ter problemas. E ok, aí acabou a formação, e aí eu falei, pronto, vamos voltar. E aí os seus pais começam a perguntar, e aí filho, onde você vai, o que você quer fazer, né, o que você está procurando. Eles viram que meus amiguinhos já estavam conseguindo fazer estágio. Existia um momento muito diferente, porque quando eu saí, foi em 2014, 2015, era o momento da crise mais forte. Então, muita gente sofreu para achar emprego, já não é tão assim, já não é tão diferente. E não tenho medo de entender, tipo, daí a gente entra com uma ideia de que eu não quero um meio empresarial, eu não quero ficar vivendo uma grande empresa, ou assim, só quero trabalhar numa grande empresa, meu sonho é ficar super milionário trabalhando nisso. E se permitam, sabe, às vezes você você encontra umas vagas que você fala, não, isso aqui realmente eu quero fazer, sabe, é uma coisa que
tem um caminho, eu quero desenvolver isso daqui. E eu comecei a procurar estágios, tipo, dessas companhias gigantescas. E fiz várias entrevistas, mas nada funcionou. Então eu fui trabalhar na ADOS, que é um Instituto de Reintegração do Refugiado, porque foi também o momento máximo um ponto que teve um clímax de 2015. Então tinha muito refugiado em São Paulo, eu já tinha contato com eles aqui da faculdade, porque no segundo ano, quando a gente tem um projeto do Marina, eu falei sobre reintegração do refugiado em São Paulo e descobri eles e tentei ficar próximo, mas era muito difícil estar em Franca, em São Paulo, né? Então quando acabou eu falei, não, agora eu quero realmente empenhar, ficar aqui com vocês, fazer o que eu puder ajudar. E lá eu vivi coisas muito, assim, tipo, únicas, assim, né? Então imagina que você ouviu histórias, assim, absurdas de... Tinha um senegalês que ele era muito ativo, que ele conta que de repente invadiram a casa dele, a polícia contra o governo, ele tinha uma ONG de direitos humanos, algo assim, que era um jornal, e de repente entrou e começaram a esfaquear todo mundo. Então ele viu a esposa sendo morta e todo mundo sendo morto, e deram uma facada no abdômen dele, então ele viu os órgãos deles para fora, e ele conseguiu fugir, ele conseguiu escapar, tudo mais. Ele conseguiu escapar, ele se curou e falou, não posso ficar mais aqui. Então ele saiu do Senegal, foi para a França, e na França ele não conseguiu viver e soube do Brasil. Soube que o Brasil estava crescendo, estava recepcionando todo mundo. Então ele veio. Existem muitos diferentes casos. Tem gente que consegue comprar uma passagem, tem que ver escondido dentro de alguma coisa, de um bar. Tem um menino muito chocante a história dele, porque ele tinha 13 anos, assim. E ele viu, assim, os pais dele sendo mortos, todo mundo entrando, ele saiu correndo com um primo, um amigo dele da mesma idade, e chegaram na região do porto, entraram num navio, qualquer coisa que eles viram pela frente, e ficaram no navio por dias e dias. E de repente eles chegaram, abriram, viram a bandeira do Brasil, reconheceram o Brasil, porque falaram, é o país da Copa, futebol, eu sei que eu tô, mas assim, sozinhos, sem nada, sem passaporte, sem documento, sem nada, sem família, menor de idade. E é muito complicado, cara, você restabelecer toda a sua vida, você ter contato com ninguém. Não era só casos tão extremos, assim, tinha uns casos também de pessoas que tinham uma condição normal. Na Síria, por exemplo, tinha um casal que era muito amigo meu, que eles tinham já o apartamento deles, tinham acabado de casar, eles tinham um negócio, e de repente tinha uma bomba e explodiu o apartamento deles, eles estavam fora, não aconteceu nada com eles, nada com a família. Mas ele falou, tudo que a gente tinha consolidado, formado, comprado, com nosso suor, destruiu. E ele falou, por que eu vou ficar aqui? O que eu vou ficar fazendo nesse ambiente se eu não tenho futuro? Então eu vou ter que sair daqui com a minha esposa, eles vêm para São Paulo e começaram a vender salgados árabes, doces árabes, e hoje eu fico muito bem, tenho um filhinho, super feliz. E tem um caso muito, muito sensível, que foi o que mais me chocou, que foi o que mais fiquei próximo, que é uma família de São Bernardo do Campo. Eles são sírios. E eles estavam super jovens, assim, deviam ter 20, 22 anos, casaram e vieram só os dois, deixaram a família toda lá. A família, assim, o pai do marido, tudo. E aqui eles não conseguiam falar português, eles falavam árabe. O marido conseguiu um emprego numa madeireira como vigia noturno. Ele não falava português e não conseguia emprego. Então, como guardinha, ele ficava guardinha durante a noite, se visse qualquer coisa, ele tinha os botões do telefone para ligar. Não aconteceu nada. Então, um dia ele estava voltando do trabalho de bicicleta e um taxista atropelou ele. E ele caiu, machucou a cabeça e teve que fazer uma cirurgia muito grave, que ele ficou 5 meses na UTI. E aí começou a surgir os problemas. A empresa começou a falar que ele recebia menos do que ele recebia, porque ele achava que ele ia morrer, e a empresa ia ter que pagar os fundos, porque até então ele estava em horário de trabalho. E ele não morreu. Ele voltou para casa, ele está bem, ele tem dificuldades motoras, ele tem que usar fralda, ele não enxerga direito. Ele ficou dependente de outra pessoa, e a família toda dele na Síria, sem contato forte com ele, né? E a mulher dele desesperada, e ela estava grávida, ela teve um bebê. E o bebê nasceu com o nome errado, então eles iam pedir a nacionalidade. Depois de 5 anos no Brasil, você consegue pedir nacionalidade brasileira, como refugiado. E ele não ia conseguir ter a nacionalidade porque ele tinha outro sobrenome. Então tinha mais esse problema de o que eu faço? Onde eu tenho que ir? O que eu faço? O que eu falo? Eram questõezinhas que ela não ia conseguir sozinha. Então a ONG se parou para resolver esse caso. Ela tinha sorte que ela tinha uma comunidade árabe muito grande ali para ajudar ela. E estão tranquilos hoje, não tem grandes problemas.
E aí, o que foi importante no ADAS, assim, além de toda a vivência que eu tive, tinha um evento que tinha vários eventos assim para arrecadar fundos para ONG, né? Era muito difícil viver com... Era bem rudimentar, cada um tinha que fazer por conta, ajudar como podia. E num evento eu conheci uma menina que chamava Fernanda, que trabalhava na Secretaria de RI da Prefeitura de São Paulo. E eu falando para ela, nossa, já me formei, já me formado, e falei, não consigo emprego, né, é difícil. Ela falou, não, tem um emprego onde eu estou trabalhando, lá tem, tipo, manda seu currículo, às vezes dá certo. E eu mandei, e era para o Consulado do México, e isso foi em abril de 2016. Então, pausa aqui. Eu quero dizer que foi algo super simples, que eu não foi com suor, não foi difícil, não, foi muito difícil. Foram meses e meses procurando, tentando todas as opções, vendo todas as vagas online, mandando para todo mundo que conseguia, e sem querer, conversando com a menina, ela tinha uma vaga, e ela me indicou, como eles gostavam muito dela do consulado, eles me fizeram uma entrevista, normal. Fiz uma entrevista com o vice-cônsul. Depois de um mês eu fiz uma entrevista com o cônsul geral, que é a cabeça do consulado. Daí ele estava saindo de São Paulo, ele estava indo para Nova Zelândia, e ele falou, eu não decido mais, eu vou ter que esperar a nova pessoa chegar, e ela que vai tomar a decisão. Aí eu não, então eu sofri meses de agonia até junho. Eu comecei em abril, em junho eu fiz a entrevista com a cônsul nova, e ela gostou de mim e falou, é muito legal essa formação, muito legal suas experiências, gostou de você. Mas a gente está analisando ainda, então espera um ano inteiro. Eu esperei julho inteiro, agosto inteiro, e em setembro, perto do feriado, dia 7, eles me ligaram dizendo que sim, que tinha que eu estava fazendo, porque eles queriam que eu fosse fazer parte do consulado, e eu como assistente da cônsul geral. Então, repito, não o processo de terminar a faculdade, começar é muito difícil. É uma coisa que é bem pior que escolher o vestibular. Porque o vestibular você está ali, você já sabe, você tem que escolher algum curso, mas você já sabe o que você tem que fazer. Tem que fazer prova, e quando você acaba, você tem infinitas possibilidades, você vai ficando se pressionando, se perguntando. É algo bem complicado. E então, o que eu faço lá, basicamente? Então, existem dois assistentes da cônsul. Tem a cônsul geral, é a cabeça, então quem toma decisões, ela é, acho que responsável pelo consulado. E existem mais seis cônsules do Serviço Exterior Mexicano, nas diversas áreas. Então, tem uma área de cultura, tem uma área dos passaportes, tem 3 administrativo, de informática, administrativo de consulares também, e uma que é tipo um arquivo, sabe, guardar todos os mecanismos que tem das mesas e tudo isso, ela tem que ser responsável por isso, bem chatinho, mas ok. E eu sou o lado brasileiro, então o que significa? Às vezes ela tem que dar base para tudo que está acontecendo no México, que vem acontecer em São Paulo, ou na área que é a jurisdição, que é todo o Sul, e Mato Grosso e o Acre. Tudo que acontece nessa parte, ela tem que dar o aporte. Então, a gente recebe alguém uma delegação do México, que vem da área do governo, por exemplo, a gente teve quando o Trump entrou e começou a fazer as barreiras, os empresários começaram a perceber que não iam conseguir fazer mais troca comercial na agricultura com os Estados Unidos. Então, começaram a buscar os parceiros, e claro que o Brasil era o mais próximo, o maior que tem. Então, eles vieram para São Paulo, foi uma delegação assim, de 10 pessoas, tinham uns 3 do governo, mais outros empresários, que era dessa área de arroz, de soja, tudo. E a gente tem que dar todo esse suporte para eles, conectar eles com as pessoas em São Paulo, então falar quais lugares eles tinham que conhecer, tem que fazer toda a logística de onde eles vão ficar, como eles vão se locomover, se precisa de carro, quem vai buscar ele. E basicamente isso, e quando ela tem visitas, por exemplo, ela vai conhecer algum secretário da prefeitura, então ela já conhece, ela é muito amiga do secretário de cultura, ela me pede para fazer essa parte estratégica, dizer quem é ele, de que partido ele é, se ele tem envolvimento, se ele tem algum escândalo político, coisas assim que só alguém que vive aqui mesmo vai saber dizer. Eu sou um funcionário local, e isso é muito engraçado, que pessoal, você sabe o local, a gente não sabe, me explica. E é muito bacana isso, que é um lugar bem familiar, assim, são 17 pessoas, tem 10 funcionários locais, então é bem pequeno, assim, bem difícil mesmo. A gente tem que fazer um pouco de tudo. E a gente fez uns eventos muito legais, e isso quer dizer, com a maioria dos consulados, acho que praticamente todos fazem eventos para o público. Então, se vocês gostam dessa área, tenta assim, acompanhar a página do Facebook, ou ficar vendo as páginas, que sempre tem. O Consulado do México faz a festa do Dia dos Mortos,
no Memorial da América Latina, que é o último fim de semana de outubro. E é aberto, assim, é um festival, tem uma parte do bem tradicional do México, que é o Altar dos Mortos. Depois tem uma área de tipo uma feirinha gastronômica com um restaurante mexicano. E é um evento aberto para todo mundo e pouca gente sabe, né? Que tá em São Paulo, mas às vezes é um fim de semana, dá para vocês participarem. E é bem legal, em 2016 a gente fez uma homenagem pro Domingo Montanher, que é o ator da Globo que tinha acabado de falecer no Rio. A gente conheceu a família dele, eles ajudaram, emprestaram vários objetos para montar o altar. E tem umas experiências super legais, assim, né? Mas eu queria dizer uma coisa antes, que é, só para deixar claro, que existe uma diferença entre o consulado e a embaixada. Você vê a definição, né? Os dois são muito parecidos. Uma embaixada é uma presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. E é seu dever proteger os seus interesses no país, dentro do Estado. E uma embaixada também é responsável pelas relações econômicas, culturais, científicas, enfim. Mas uma embaixada também é responsável pela questão de vistos, passaportes e todas essas coisas. Existe uma ideia de que a embaixada é o lado político que faz tudo e o consulado é quem é o papel burocrático. Mas na verdade não é. Os dois têm as funções muito parecidas. A diferença é que uma embaixada fica na capital e ela defende a visão da administração do presidente. Então, é a voz do México aqui dentro. E o consulado também tem isso. Só que o consulado é uma visão menor, assim dizer. Eles também têm um lado político. Eles também estão aqui para fazer link e pontes com política do México e o Brasil. Só que o consulado tem mais um papel de proteger os cidadãos do país, agora no caso mexicano, dentro do estado de São Paulo. Ou seja, o grande problema do México é os Estados Unidos. Então, no serviço exterior mexicano existem 50 consulados do México no mundo e 49, eu acho, estamos errados. Existem 48 ou 50 por aí consulados do México nos Estados Unidos, porque a maior entrave deles são os mexicanos que estão nos Estados Unidos e sofrem que vão para a prisão ou que sofrem dos direitos, eles têm o passaporte apreendido. Então é onde eles têm para se defender, e quando eles têm que buscar o governo, eles vão até o consulado. Então todas as pessoas que são presas, por exemplo, aqui em São Paulo, numa área é função do consulado defender. Então às vezes os cônsulos vão na prisão assim, olha, você está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo, como a gente pode te defender? Porque é um cidadão do México aqui em São Paulo, então quem tem o ponto para eles sustentarem é o consulado. Só mesmo. E eu queria deixar, porque muita gente chega com essa ideia de carreira diplomática e de repente já não é mais uma opção. Todo mundo fala, não, isso é uma coisa muito longe, é um plano muito além. Mas é importante vocês terem pelo menos uma vez na vida visto isso. No serviço exterior brasileiro, para você entrar na carreira diplomática, você tem que ser admitido nesse concurso de admissão na carreira diplomática. É o concurso do Itamaraty. Existem 30 vagas e aí ele chama CACD. E ele é feito é um processo seletivo, ele é feito por 3 fases. E se vocês têm interesse nisso, prestem atenção nesses pontos, porque é importante que vocês já tenham a base desde aqui. Uma primeira fase tem uma prova objetiva em formato de teste, em língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional e etc. A segunda fase, e caráter eliminatório, você foi eliminando dessa, não vai passar. Na segunda fase, você tem prova escrita de língua portuguesa, consistindo em redação e exercício de interpretação, de análise de documento. Tem uma prova de língua inglesa, constituída de uma redação e de uma tradução de um texto de português para inglês e de português, e ao contrário, do inglês para português. E ambas as provas, todas têm caráter eliminatório. Se você chega até a terceira etapa, tem uma prova escrita de História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Noções de Economia, Noções de Direito, Direito Internacional e tem uma prova em língua espanhola e língua francesa, que são de caráter eliminatório e é bem difícil. Então, se vocês têm uma organização, pense bastante nesses temas, tentam se formar já com as carreiras, mas não é impossível. Todo ano ainda tem as pessoas
na carreira diplomática. Mas existem muitos caminhos, existe infinidade de opções que vão se reinventar a todo momento, assim, sabe? Existe muita gente que gosta do terceiro setor e gosta de agências e institutos que têm um caráter internacional. E eu vejo muitos amigos que falaram comigo também trabalham em startups, que, claro, tem uma ideia de que você não está como a base de RI, mas pense que RI é a formação, RI é como você está analisando o mundo. Eu tenho uma amiga que ela estudou comigo, ela participou do trainee do Vetor, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa, mas ela ajuda você a entrar dentro de uma carreira pública. Então você fica um ano em alguma agência pelo Brasil como um trainee, que é como uma empresa, você ajuda a desenvolver algum projeto. Depois disso, é muita chance de você desenvolver contato com alguém, seguir na carreira pública. Mas ela foi para Goiânia trabalhar com o planejamento da Secretaria de Educação, e o secretário de Educação de São Paulo conheceu ela e trouxe ela para São Paulo. Agora ela está trabalhando numa startup de educação e recebeu uma bolsa da Fundação Lehman para fazer políticas públicas no INSPER. E claro que isso foi muita dedicação dela, mas também teve essa questão da vivência que ela teve aqui, de tudo que ela fez aqui. E deixar claro que ela está falando de educação, mas também tem coisas de RI com ela, você sabe? E tem muitas opções, tem a questão dos movimentos sociais, tem a academia, claro, que é um caminho. Tem muita gente que trabalha em consultoria também, às vezes não só consultoria de RI, mas consultorias de análise de risco político. Às vezes tem uma empresa que quer entrar em algum território, quer entrar em alguma cidade, mas ela tem que entender qual é um risco, se tem algum risco de algum ditador, por exemplo, entrar numa cidade da África e tomar todo o poder e eles perderem, não sei, coisas desse jeito. E também, que é uma área muito legal que eu acho, que é o jornalismo internacional, que é você analisar as questões e isso dá pra você seguir com, enfim, muitas coisas. Eu deixo aqui umas coisas, mas antes eu quero falar que eu tô aqui com muita gente não tenho medo de falar com a galera que se formou, porque a gente tá aqui pra ajudar. Eu estou aqui tentando enxergar a galera do CARE e deixo aqui um convite para todo mundo aqui. Eu tenho uma ideia de talvez criar um programa de mentoria com quem se formou, de ter algumas pessoas centrais, assim, não sei, dizemos 5 pessoas, mas elas serem a base para conversar com quem está se formando. Então, dizer como que pode fazer um currículo, tipo, como as empresas estão dando currículo, onde indicar, onde que tem que procurar, enfim. E aí deixe meus contatos no Facebook, tudo que vocês quiserem conversar, a gente está aberto, a gente pode falar sobre isso. E não tenho medo. Então a gente deixa para perguntas, como vocês querem fazer. Ok. Pode perguntar. Você fez o estágio fora da Unesp ou validou a extensão? No meu estágio, eu fiz na ONG como um estágio, porque eu tinha... Só que para eu validar com a ONG como estágio, eu tinha que criar um convênio com a Unesp, tinha uma burocracia, que levou um tempo. E a ORB já podia validar com a matéria e estava tudo pronto. Então eu validei com a ORB, mas na vida eu conto como o ALS, como o meu estágio. Uma vez eu participei de uma palestra que uma moça da... Enfim, não lembro muito, mas ela fez uma coisa parecida nos Estados Unidos. E tinha esse entrave, que lá ela não conseguia trabalhar. Então ela disse que era muito importante fazer esses cursos, essas extensões fora, para validar, para você ter essa outra experiência. Então aqui vale muito isso também. A gente tem essa, como nos vender, assim, dizendo que a gente teve experiência com as extensões. Sim, alguém quer? Teve assim, algum conhecimento específico ou alguns que o Consulado do México exigiu de você, que eles avaliaram se você tinha ou não? Específico, bom, a única coisa que assim, eles precisavam era que eu falasse espanhol. Assim, o mínimo, porque às vezes tem que receber telefonema, às vezes tem que receber as visitas, né, de ouvir, então você tem que saber falar. Mas nunca... Eles sabiam daquela formação de RI, então geralmente tinha, às vezes tem umas questões políticas que eles fazem, mas não necessariamente foi uma coisa eliminatória, assim, foi algo que... Eles têm uma visão de que eles gostam de receber as pessoas que estão se formando,
inserindo no mercado para eles lapidarem como fascinante, não ter mania já de trabalho. Quando você começa a trabalhar no lugar, você já cria seu ritmo de trabalho, você não quer... E aí quando você acaba começando, a empresa, o lugar que você está trabalhando pode te mostrar, pode te lapidar como eles quiserem, né? E aí eu recebi um feedback muito esquisito, que no começo eu era muito proativo, então eu era muito agitado, fazia muita coisa, e era tipo, calma, que vocês têm que... Existe uma hierarquia, uma etapa, tipo, muita coisa não vai acontecer, a gente vai ter ideia, vai chegar lá na frente, eles vão barrar, e acontece muito isso em todo lugar, em empresas, e tudo. Chega no último momento e fala, não tem orçamento para isso, então tudo que se fez não vai ser isso. Essa é a minha pergunta. Existe uma possibilidade de você trabalhar, por exemplo, no consulado do Brasil, em outros lugares, sem ser por meio desses lugares? Sim, então em novembro eu fui para o México de férias, só para conhecer isso, muito legal. E tinha uma vaga no consulado, na Embaixada do Brasil no México. Igual, assim, para você trabalhar nessa questão administrativa e eu tentei mandar, e é um processo como todos os outros, assim, dá para você tem que mandar. Só que aí o problema é que eles exigiam que você tinha capacidade de trabalhar lá, você tinha que mostrar um documento que você tinha, isso eu já teve que tirar e fazer outras coisas, e o processo tinha uma semana, assim, não ia dar tempo de fazer tudo isso. Então, geralmente eles querem alguém que já esteja ali. Essa é uma oportunidade, se vocês fizerem intercâmbio, se estiverem em algum outro lugar fora, procurem a embaixada, o consulado, que geralmente se eles não tiverem vaga, dá para fazer estágio lá, sabe? O consulado no México recebe todo mundo, muitas pessoas vão lá fazer estágio mexicano, né? E isso é uma coisa que eu não sabia na época, então eu fiz intercâmbio na Espanha, tinha uma representação consular lá, e eu nem sabia, nunca nem fui por trás deles. E talvez eles estivessem abertos para fazer estágio, ou eles conhecem empresas brasileiras ou institutos brasileiros que estão fora, que podem te dar um caminho mesmo. O espanhol eu fiz quando eu tinha no colégio, né, assim, aula de inglês e espanhol. Eu fiz um ano aqui fora aqui na Aliança Francesa. E também, mas no intercâmbio que eu falei mesmo pra sentir seguro, assim, de ponto de tipo, não, tem coisa que eu não sei que eu fico pensando, como é que você fala isso, como é que é isso, né? E é muito engraçado porque eu sabia o espanhol da Espanha, mas eu chegava lá e não sabia o que eles estavam falando comigo, assim. E tudo bem, eles foram me ensinando, ele tem muita gíria própria, muita palavra que foi indígena, você sabe que é meio diferente. Mas não... não sei se você sabe esse ponto, vocês já chegaram a falar por que a UESP não tem curso de línguas, porque não tem nada assim, porque essa ideia de, tipo, eles estão abertos para fazer uma formação das pessoas, então a gente tem que ser o mais amplo e já tem vários perfis possíveis, né? Como a gente escolher, a UESP tem que dar aula de inglês, mas que inglês que é? Que nível que vai ser? Tem muitas pessoas já que sabem muito, tem pessoas que sabem muito pouco. Então vamos dar aula de espanhol, mas tem gente que não quer aprender espanhol, você vai ter que tirar. Então não tem como eles se transformarem com a... Não tem como escolher uma área, e talvez nem seja papel da Unesp, sabe, fazer isso, de direcionar, tipo, você vai ter que entender inglês como... O pessoal da UFO tem inglês instrumental, que é para você ter habilidade técnica com inglês, e eles não gostam. Eles falam, é uma aula chata, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou usar. Talvez se você está num emprego que precisa, numa área que precisa ter inglês também, você pode fazer um curso por fora. Mas eu também quero dizer que, não sei se vocês conhecem, mas temos o nosso estagiário do laboratório de RI. O Campo de Franca é um dos poucos do mundo que eu acho que tem um laboratório de RI. Existe um centro de informática que, se vocês pensam na área empresarial, às vezes é importante, ou todas as outras áreas também, ter o conhecimento de Excel, tudo isso. Então, dá para vocês entrarem, ter curso aqui, ou tentarem falar com alguém vamos ensinar um pouco do Excel, porque a gente não tem Excel na faculdade. Quando você sai, a primeira coisa que todo mundo pergunta é: o que você sabe fazer no Excel? E parece que é nada, mas é muito complicado, tem cursos online e tudo isso, mas aqui existe um centro para isso, sabe? Então, se ninguém conhece, se alguém não conhece o laboratório de RI, ele explica aqui, né? Eu não conheço, porque não tinha na minha época. Mas estava sendo formado, eu acho, na verdade. Mas usem esses espaços, sabe? Usem os espaços também de representação dos estudantes, participem das assembleias, participem de coisas que isso vai fazer a diferença. E isso,
há uma mudança de vocês que talvez não é tão clara quando você entra, talvez não é tão clara quando vocês estão nos primeiros anos, mas quando você sai, isso muda só. Pergunta da Rafaela. Como é o processo seletivo do consulado? Tem Depende. Assim, o meu foi assim, o consulado do México exigiu naquele momento que era uma indicação de uma pessoa, então eles queriam que eu fosse alguém para saber que não é um louco que está entrando aqui. Se for alguém, se pensarem que foi porque ela conhece, ou essa pessoa que trabalha aqui conheceu, eu indica. E foi uma conversa, eu cheguei assim, coloquei na sala e falei assim, o cônsul está vindo. Eu falei, vou falar com o cônsul já agora. E ele chegou falando espanhol, ele já foi assim, mas não é sempre assim. Agora, recentemente, teve o assistente de cultura, da área de cultura, saiu porque ele foi fazer mestrado na USP e não dá para fazer mestrado. Isso é uma coisa complicada também. O mestrado acadêmico ele exige muito tempo de você, pelo menos por um ano. O mestrado dura 2 anos, geralmente, mas o primeiro ano é o que você tem as matérias, o segundo é o que você defende, vai em eventos e tudo isso. E ele não conseguiu participar porque não tinha como ele trabalhar e ir para aula, porque era de manhã à tarde, enfim. Então a gente fez um processo seletivo, só que aí eu entrei e falei, olha, é melhor a gente ter um processo justo e abrir para várias pessoas. Então a gente colocou a vaga no Facebook, colocou a vaga em vários outros lugares, e aí apareceu um show de milhões de pessoas, teve 200 e tantos inscritos e uma pessoa, que era ele, para ler tudo isso. É complicado porque não é igual uma empresa que tem uma área de RH só para fazer isso, não é uma pessoa que está ali, fora que ele fazer todas as funções dele da área de cultura, ele tinha que cuidar de achar a próxima pessoa que está no lugar dele. Então a gente tentou fazer uma coisa mais justa. Primeiro critério, analisar os currículos, se a pessoa já estivesse trabalhando, já estava eliminada, porque se ela está trabalhando, vamos dar chance para quem não está. Depois qual o nível de conhecimento de espanhol, qual o nível de vivência. E por fim, a gente conversou com umas 6 pessoas presencialmente, e a partir dessas 6 foi pegando as que tinham mais desenvoltura, alguma que tinha mais a ver com aquela área. Mas eu sei que, por exemplo, teve uma vaga no passado do consulado da Espanha que sim, eles exigiam uma prova, eles exigiam... Dá para acender aqui? Acende a luz. Obrigado. Eles exigiam que você fizesse uma prova em espanhol, uma prova sobre conhecimentos da cultura espanhola, algo assim. Então depende de cada lugar. Mas geralmente é um processo assim, que eles vão exigir que o conhecimento... Como você conseguiu fazer outra matéria na USP? A gente pode fazer intercâmbio nacional com as universidades do estado de São Paulo, então a gente pode ir para o Unicamp, para a USP ou para outro Unesp. A verdade, nós estamos sabendo isso, a ideia de ter optativa na cabeça deles era que a gente... Ai, posso falar dessa coisa? É que quando os estudantes voltassem para casa todo final de semana, a optativa seria um lugar para você, se você tem uma Unesp perto de você, se você está perto da USP, você vai fazer essa optativa lá. Obviamente que se possível que ninguém volta todo final de semana, assim, se você não mora aqui em Ribeirão. Mas essa é a ideia. Mas para você fazer intercâmbio nacional, você só tem que ter um prazo todo semestre, então você pode pegar uma matéria, ver qual é a matéria, você tem vaga disponível lá primeiro, na USP, ou no lugar que você for fazer, e só preencher o formulário, mandar aqui no Unesp, um filme de burocracia, assim você faz, e é igual, você tem que ser aprovado, você não fica, como você só, bom, não sei se mudou, mas na época, se você faz o intercâmbio, você não fica com a nota, então você só tem aprovado ou reprovado. Então, talvez é interessante se você quer ir para São Paulo para trabalhar e não importa, não tem que se dedicar tanto ali na USP, porque só tem que ter aprovado. Mas é bacana se você ter... você quer uma vivência ruim. Acho que tem muita gente no primeiro ano, né? Mas vocês têm uma semana de RI, que vai ser agora, então tem que ter muito vínculo com Marília, porque são outra parte também da Unesp, que vocês vão ter muito, ao longo dos anos, você vai ver muito. E eles têm problemas parecidos também. Então, também é uma opção ir estudar em Marília, se alguém achar isso. Ou no Unicamp também. É que no Unicamp não tem RI, mas você pode fazer economia ou outra coisa assim. Você pode? Você quer fazer esse campo na USP? Você quer estudar na USP? É possível. Você pode fazer intercâmbio nacional ou internacional. Pode fazer. Hein, Bruno? Você
sente realizado trabalhando no consulado? O que você acha de positivo lá? O que você acha de negativo? É uma coisa, sabe quando você fala pra sua mãe ou pra suas tias que você faz relações internacionais e todo mundo fala que chique? Quando você fala que você tava no consulado, todo mundo fala 2 vezes, muito chique. Mas é um trabalho como muitos outros. Eu vou falar isso pra vocês achando que... Assim, é muito legal que eu vivo lá, de ter contato com muitas coisas, às vezes tem inauguração de auditório, eu já participei. Teve um dia que a gente foi fazer uma entrega de uns livros na Unicamp, e a gente foi com o reitor. E aí eu conversei com o reitor, assim, pessoalmente, e a gente fez um cafezinho tarde. Essas coisinhas assim, é muito legal. Então eu gosto muito dessa área, tipo, às vezes tem concerto, tem música, teve uma inauguração de... Oi. Tem uma inauguração do auditório do Memorial da América Latina, que vai o Alckmin, vai todo mundo. E eles te dão ingresso, assim, você quer ir? Se tiverem, a gente pode te levar. Às vezes você fala, nossa, eu quero muito participar disso. É muito legal que todo consulado tem uma festa nacional. Que às vezes colônias são o dia da independência e os outros são o dia do rei, ou teve agora da Irlanda, que é o dia de São Patrick Day, né? E é uma festa que você vai falar sobre aquele país, tem umas palavras, agradecendo todo mundo, fala um pouco sobre o que é o... E é um momento que você vai conhecendo todo mundo. São Paulo é muito curioso porque tem a segunda sociedade consular maior do mundo, a primeira fora de uma capital. Então a primeira fora de uma capital é Nova York e a segunda é São Paulo. Claro que a maioria do mundo de Washington está nas capitais, então você pensar que cidades que estão tão grandes que não é uma capital, mas pensar que São Paulo é a segunda, tem muita coisa aí. Né? Então tem muita coisa que acontece no mundo de informática de São Paulo. Tipo, o Rio também é muito ativo e Recife também, no Brasil, pensando no Brasil. São Rio e Recife são 2 lugares que também tem muita representação de informática. E São Paulo é muito ativo e isso é muito engraçado. Como eu sou sou como se fosse secretária da Consul, a gente vive uma posição de gêneros. Assim, a Consul é uma mulher no meio de um cenário masculino. Então, a grande maioria dos cônsules gerais, que a cabeça que está na ponta dos consulados, são homens. Então, ela criou um grupo para conversar com as cônsules mulheres de São Paulo. São 8 mulheres. Deve ter 100 e tantos países, representações, né? E só 8 são mulheres. E eu vi o contrário, porque todos os cônsules têm uma secretária, e eu sou secretária da cônsul. Então eu participo de uns eventos, às vezes, que os hotéis chamam, assim, porque os hotéis gostam muito dessa coisa de problema, porque quando vier, eles sabem que vem muito estrangeiro para ficar em São Paulo, eles querem falar, lembra de mim? Fica aqui no meu hotel. Então eles quase sempre fazem coisas assim. E aí existe um grupinho das secretárias, então eu fico todo dia de manhã, vem um bom dia, em todas as línguas, vem as tiazinhas com fotos de ursinhos e café. E ela sabe que, e é assim, é muito legal isso, então eu acho isso muito gratificante, sim, estou muito feliz. Claro que existem muitas coisas que eu queria melhorar, meu salário não é bom, assim, não vão achar que vocês vão sair daqui já ganhando tipo milhões de coisas. Meu salário quando eu comecei era R$2.500. Ok, você vive em São Paulo, você vivia com meus pais, tipo, tá bem. Agora já eu mudei para uma outra área, eu ganho 3.000 e tantos, que eu não sei de certeza quanto que tá hoje. Mas os meus amigos, por exemplo, que estão na área empresarial mesmo de coisa, eles ganham melhor nesse dia. Tenho amigos que formaram que já ganham 5.000 e tudo. Mas depende, tipo, se você quer viver só com salário, é claro, o salário faz parte. Tem que ter a sua meio de sobrevivência. Mas não é algo que só aumenta eu por isso, eu gosto muito dessa área. E é uma coisa que eu também quero dizer que sempre vai existir essa dúvida. Estou no consulado, mas eu quero mudar, assim, então eu vou ficar lá para a vida inteira. Existem umas senhoras que estão lá há 10 anos, eu não vou passar 10 anos nesse lugar. E então você está sempre em dúvidas, sempre falar, eu quero procurar outra coisa, eu quero tentar mais outras oportunidades e tudo. Mas vamos passo por passo, entendo que tudo enfim, eu acredito. Deixa eu responder. Deixa eu perguntar, quem tem interesse primeiro pela área diplomática hoje?
Pode falar, tudo bem. Okay. E quem tem a só pela do governo, as pública. Nossa. E empresarial, você viu? Okay. E nenhuma das que eu falei? Qual você tem? Fiquei curioso. Qual não, sabe? Academia, é verdade. Academia é importante. Ah, isso é muito legal. Mas é isso, tem... Sabe que tem... Todo ano sai uma galera daqui que tá sofrendo coisas que outras pessoas também estão sofrendo. Então a gente tá aqui para conversar com vocês, para explicar como foi a experiência. E o que vocês precisarem perguntar, sabe? De contato, de o que fazer, como que a gente pode... Não sei, tudo de verdade, você pode procurar qualquer pessoa que eu tenho certeza que está todo mundo aberto para conversar com. Mais alguém tem alguma pergunta? Não precisa escalar para sempre, mas alguma fofoca, não saiba, fofocas do Hector, etc. Acho que é isso, então Rafa vai dar as boa noite para todos. Acho que eu esqueci de falar que eu faço uma pós-graduação também em segundo e quarto, então eu estudo na FESP, que é uma escola muito legal de São Paulo, que é uma fundação, então ela é particular, mas uma frequência reduzida, e em globalização e cultura. Eu estava nesse momento que eu queria estudar para o mestrado, eu queria continuar no mundo acadêmico, mas eu queria trabalhar antes disso, para ter uma outra experiência, uma vivência, que eu acho que foi bem interessante também. Mas aí eu consegui essa especialização e dá para conciliar bem, sabe? Muitas pessoas trabalham e vão estudar lá. E é só de segundo e quarto, e no final você pode entregar um projeto que vale como um projeto de mestrado. Então essa é a ideia, e aí vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Ah, pode falar. Realmente sobre o mestrado, doutorado, pós-graduação, você acha qual o nível de necessário para a gente fazer isso? E é só necessário para ele começar a acadêmica? Sei, não, eu entendo. Pensei que a gente saiu da... A gente criancinha levava a gente para a escola, a gente saiu da escola todo ano, de um ano para outro ano, e de repente você acaba no terceiro ano do ensino médio, e aí você fala, o que eu faço agora? Então você vai para a faculdade. Então parece que tem uma roda, um ciclo que está acontecendo e às vezes nem você é o autor disso, nem é o que você quer. Então muita gente pensa, o caminho é fazer um mestrado, doutorado, isso porque você está pensando nesse ciclo. Mas é importante você pensar se, quando você termina, se realmente você quer estudar um mestrado, porque ali você vai virar um pesquisador, você vai ter um tema que você quer realmente investigar, que você quer entregar, que é muito interessante, tipo, é muito legal, mas nem todo mundo quer isso, assim, nem todo mundo está imaginando isso. Então é muito importante sim, mas não imagine que tipo, o status de ter doutorado, de ser um doutor, muda alguma coisa se você está... Enfim, tem outras áreas. A Consa, por exemplo, ela estudou Relações Internacionais e ela fez um mestrado em Londres. E ela não é doutora, nada assim. E quando ela está estudando no Brasil, todo mundo chama ela de doutora. E ela falou, não, eu sou doutora, eu sou só mestranda, mestrada, sabe? E não... É realmente importante, mas não pense como um ciclo de tipo, obrigatoriedade de seguir nessa vida. Não é necessário para você ter uma posição de destaque na sua carreira, por exemplo. Mais alguém? Deixa eu ver. Então, se não tem mais dúvidas, o Caio gostaria de agradecer a presença de todos, também agradecer a presença do Bruno, que teve disponibilidade para vir conversar com a gente sobre os lados, sobre a experiência dele. E, sem dúvida, também não deixe de entrar em contato com o Caio tenta falar com o Bruno também. Então, obrigada pela presença de todos e boa noite.